sonhar grande. O versículo base que nós estamos usando está aí no seu boletim. Você pode acompanhar as passagens bíblicas no seu boletim, está na última parte. Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. Atos capítulo 2, os versículos 17 e 18. Atos, não, está piorando. Do jeito que estava bom. Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Deus prometeu colocar um sonho no meu coração e no seu coração. Deus prometeu colocar uma visão no meu coração e no seu coração. E nosso coração provavelmente ele está com aquilo que nós chamamos de grandes sonhos. Todos nós sonhamos com coisas grandes. Sonhamos com um bom casamento, uma boa casa, uma boa família, um bom emprego. Todos nós sonhamos com bons relacionamentos. Todos nós sonhamos com coisas boas e queremos coisas boas na nossa vida. Sonhamos com a felicidade, pensamos grande. Mas alguns, às vezes, chegam em algum momento da vida que acabam pensando assim: isso é coisa da minha cabeça, eu nunca vou conseguir isso não é para mim, não adianta, eu não tenho estudo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho recurso. E aí a gente começa a pensar sobre isso: não, isso não é para mim. Deixa para quem é, mas não é para mim. Pensar grande, querer coisas grandes, não é para mim. Do jeito que está, para mim está bom. Tem aí meu carrinho para andar, eu tenho minha casa para morar, tá bom. Tem gente que pensa assim. Quando vai se atrevendo a pensar um pouquinho maior, a pessoa pensa: não, não é, isso é coisa da minha cabeça, não é para mim não. Outros às vezes chegam, adultos já, e dizem assim: pastor, eu já fui até onde a vida me permitiu ir, eu já caminhei até onde foi possível ir, não posso fazer mais do que isso, eu não tenho como caminhar mais do que isso, eu já fui até onde, e olha que já lutei bastante. Tem lá minha casinha simples, ou então eu moro com alguém, mas eu tenho onde morar, procuro levar as coisas. Então, pastor, eu já fui até onde deu, já fui até o mais longe. Não dá para fazer algo melhor na minha vida agora, não dá, eu não tenho como cursar uma faculdade, eu não tenho como mudar as coisas agora, eu não tenho como passar no concurso público, eu não tenho como, não dá para melhorar, eu já fui até onde deu para ir, pastor. E às vezes as pessoas vão pensando assim. Só que hoje Deus já inicia aqui dizendo que pensar dessa maneira não é de Deus, porque Deus é ilimitado, Deus não conhece limite, Deus não conhece limitação. As coisas que Deus pode fazer na nossa vida são coisas tremendas, maravilhosas, são coisas infinitas. Nós limitamos Deus. Quando nós olhamos para o nosso recurso, para a nossa conta bancária, para o nosso emprego, para o nosso grau de instrução, a gente limita Deus. E aí de vez em quando a gente tem que assistir esses vídeos de pessoas que se deram super bem na vida e às vezes sabe escrever, sabe ler. E a gente fala: Deus, o que é isso? Isso porque Deus é ilimitado, Deus é poderoso, Deus ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Deus é ilimitado. Nós às vezes ficamos pensando assim. Olha o que o salmista escreve no Salmo 2, versículo 8: pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Deus está falando a respeito de alguém fazer uma oração, e é uma oração ousada. Deus está falando: olha, me pede que eu te dou até as nações como herança, me pede, porque eu te dou até os confins da terra como tua propriedade. Deus está falando: olha, eu não tenho limite, não tem nada que encolha a minha mão, não tem nada que limite a minha mão, não tem nada que me impeça de fazer milagres. Pede. A Bíblia diz que muitas vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir. Nós ficamos acanhados nas orações, nós ficamos tímidos na hora de pedir, ficamos totalmente retraídos, porque nós achamos que o que Deus fizer já está bom demais. Eu já errei muito, eu já pequei muito, eu já isso demais, eu já isso, aquilo. Em outras palavras, não há fim, não há limite, não há medida
para aquilo que Deus quer e pode fazer na sua vida. Não tem limite para como Deus pode mudar a tua história, como Deus pode mudar a sua vida. E não interessa a idade que você tem, não interessa para Deus que faculdade você cursou ou se não cursou. Para Deus não interessa se você está trabalhando ou se não está trabalhando. Não tem medida, não tem limite o que Deus pode fazer na sua vida. Não há um fim, não há um limite para aquilo que Ele deseja fazer por você. Porque ao fazer por você, o nome dele é glorificado. Ao fazer por você, você vai poder dizer para alguém: olha, o meu Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, o meu Deus pode fazer obras, pode fazer coisas maravilhosas e tremendas. Isso tudo, porque todos nós que estamos aqui essa noite, mais as pessoas que vieram pela manhã, todos nós temos grandes sonhos no nosso coração. Todos nós podemos estar passando um momento difícil na vida, podemos estar passando um momento complicado na vida, mas o sonho continua aqui. O sonho de que as coisas vão melhorar, o sonho de que as coisas vão ficar boas, o sonho de que um dia esse sofrimento vai terminar, o sonho de que vai chegar um momento em que eu vou ter minha casa, vou ter o meu carro, o sonho em que aquele dia em que eu vou ter minha família toda feliz, meu casamento totalmente restaurado. Todos nós temos sonhos no nosso coração. Você não foi criado para viver uma vida medíocre, nem eu. Medíocre significa mediano, dentro da média. Nós não fomos criados para isso, para uma vida mediana, para uma vida medíocre. Vida mediana, vida medíocre, tem aqueles que estão lá fora. Nós não fomos criados para isso. Tanto não fomos que o nosso coração salta, ele palpita, sonha, faz planos, tem projetos. Às vezes doidos, malucos, mas ele tem. E nós precisamos aprender a fazer isso, a permitir sair da mediocridade, sair dessa zona que a gente estabeleceu para a nossa vida, que está bom. E aí nós vamos achar que tudo assim sempre está excelente, está bom demais. Você não está aqui nessa vida para mal passar pela vida lutando ou trabalhando. Conversava com o Sebastião e falou: pastor, meu pai passou por essa vida trabalhando. Meu pai trabalhou a vida inteira. Deus não nos fez para simplesmente passar por essa vida trabalhando. Deus não nos fez para simplesmente passar por essa vida lutando para ganhar o pão de cada dia, não tendo mais energia, ânimo, disposição para nada, como se a vida resumisse a trabalho, dinheiro. Deus nos fez para nós andarmos nessa terra com um pé no chão e outro pé no mundo sobrenatural, para dizer para esse mundo que Deus existe, para dizer para esse mundo que Deus se relaciona com a sua criação, se relaciona comigo, com você, que Deus cuida da nossa vida. Deus nos criou para que nós pudéssemos andar e entender que somos seres sobrenaturais, nós somos seres espirituais andando na face da terra. Deus nos criou para isso, para que nós possamos entender isso. Eu não sou somente um ser humano, eu sou um ser espiritual que anda na face da terra, eu sou um ser que entende essa questão espiritual na minha vida. Deus nos criou assim. Agora ficou muito abafado, Diego. Deus nos criou dessa maneira. Você não foi criado para pensar pequeno. Pensar pequeno incomoda, irmão. Pensar pequeno dá depressão. Pensar pequeno deixa a gente para baixo demais da conta. Esse negócio de toda hora tá pensando pequeno, ah, será que eu vou conseguir? Ah, não vou conseguir. Ah, será que vai ser assim? Será que não vai? A gente fica ali pensando pequenininho. Deus quer que você sonhe alto, que você pense alto. No domingo passado Deus falou sobre isso, que você enxergue o teu sonho realizado. Quando você pensar em alguma coisa, que você não pense nos problemas para chegar lá, mas que você pense lá no final, que você possa idealizar aquilo que Deus tem para a sua vida. Dentro do seu coração está o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é infinito, é onipotente. O Espírito de Deus é quem traz esses sonhos para você, do realizar. Pense grande. Se você pensar pequeno, o teu Deus vai ser pequeno. Se você pensar grande, o teu Deus vai ser grande. Frisando aqui, eu estou falando do seu Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele quer que nós o conheçamos, Ele quer que a gente saiba que Ele é um Deus de maravilhas, Ele é um Deus de coisas impossíveis, Ele é um Deus que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa abençoar, Ele é um Deus que chama à existência as coisas que ainda não existem, Ele é um Deus que não depende da sua conta bancária, Ele é um Deus que não depende do governo, da política, Ele não depende de nada disso. Mas às vezes o Deus das pessoas acaba ficando pequenininho demais. Jesus uma vez falou: eu não pude fazer os milagres que eu queria fazer. Por quê? Porque a fé de vocês era pequena. Isso ele falou com relação à terra natal dele. E ali ele curou uma pessoa só ou duas, depois foi embora.
Por quê? Porque as pessoas ali não acreditavam, não tinham a fé necessária, suficiente. O sonho que Deus dá é de acordo com Ele, e Deus é grande, e se Ele é grande, Ele não vai te dar sonhos pequenos, Ele te dá sonhos grandes. Ele te dá sonhos grandes, sonhos que você tem todo o direito do mundo de sonhar, de pensar nisso, de querer, de ver sua vida mudando, de ver sua situação mudando. Ele é um Deus que te dá sonhos grandes, sonhos maravilhosos. Você nunca vai experimentar a vida abundante que você deseja, e você deseja porque Deus tem colocado isso no seu coração, a menos que você se permita sonhar um pouco mais alto. Porque eu vejo pessoas que às vezes não se permitem. Eu vejo pessoas que estão o tempo todo se podando, não se permitindo sonhar, não se permitindo construir, não se permitindo dar algo para Deus trabalhar. Eu vejo pessoas que o tempo todo estão lá e ficam limitadinhas, e ficam ali naquela coisa, não se permitindo sonhar alto. Olha o que o salmista escreve aí no Salmo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, deleite-se também no Senhor, e Ele lhe dará os desejos e petições secretas do seu coração. Existem coisas nessa vida que a gente compartilha. Existem alguns sonhos, desejos que a gente compartilha, mas existem alguns que a gente guarda no coração. Tem alguns sonhos que a gente ainda tem, alguns desejos que a gente ainda tem, que a gente guarda no coração, a gente não compartilha. Às vezes porque eles são altos demais, são expectativas grandes demais, que a gente não compartilha. Às vezes a gente fala para a esposa, eu estou com vontade de fazer isso. Ou então ela fala para o marido, eu estou com vontade de fazer isso. Mas aquilo é só uma parte, aquilo é só um pedacinho. Existem desejos, petições secretas, grandes sonhos no meu coração, no seu coração. A razão pela qual essas petições são secretas é que provavelmente elas parecem grandes demais, absurdas demais. Vou te dar exemplo, irmão. Eu tenho pedido muito para Deus que Deus me permita fazer o casamento da minha filha. Minha filha está com 5 aninhos, eu estou com 29, né? Eu tenho pedido para Deus que Deus me permita fazer o casamento da minha filha. Mas hoje de manhã eu pensava bem, enquanto eu ministrava, eu falei, gente, de vez em quando eu encontro com algumas pessoas, e a pessoa fala assim para mim, nossa pastor, o tempo já está passando, né? A gente já está ficando velho, e né, já vimos nossos filhos já cresceram, já vimos nossos netos. E eu lembro que para uma dessas pessoas eu falei assim, você não quer ver seus bisnetos? Falei, pastor, tá maluco? Que ver bisneto, pastor? Isso aí é raro. Eu falei, é raro, mas isso acontece. E vou te falar até mais, tem gente que chega a ver tataranetos. E por que não pode ser para você isso? E por que você não pode pensar nisso? Por que você não pode pensar em ver seus netos, depois Deus te dá vigor para ver seus bisnetos? Por que isso não pode ser para você? E nós às vezes guardamos algumas coisas no coração que parecem grandes demais, porque o tempo parece cruel. Existe uma lei na natureza que a gente acha que é irrevogável, todos nós temos que morrer, e vamos morrer por volta dos 70 anos. Precisamos aprender a receber os sonhos de Deus. E às vezes, por mais difíceis, por maiores que eles pareçam, por tão loucos, às vezes tem sonho que parece que está fora de sintonia, que aí não dá. Tem coisa que às vezes Deus coloca no coração da gente, que ele fala, gente, eu estou maluco de pensar nisso, eu estou maluco de sonhar com isso, eu estou maluco, não é possível. Será que é de Deus mesmo? Será que é da minha cabeça? Você pode estar com medo de que alguém mais pense que você ficou louco. Por isso que tem coisa que a gente não fala, porque se a gente falar, pessoas vão nos julgar, pessoas não vão entender aquilo que está no nosso coração, aquilo que Deus pôs no nosso coração. Pessoas não vão entender isso. De repente alguém vai chegar e falar, pastor, meu filho vai fazer isso. Mas é muito caro. Sabe quanto custa uma faculdade de medicina? Você sabe quanto? Aí são pessoas que pensam pequeno, são pessoas que pensam desse tamanhozinho, que às vezes a gente vai retendo, vai segurando. Esse trecho das Escrituras diz para se deleitar no Senhor. Eu não sei se você já parou para observar como é que as pessoas reagem quando passam por problemas na vida. Algumas pessoas se revoltam, desaparece, some, vai para a bebida, vai para a droga, vai chutar o pau da barraca. Tem gente que enfrenta problema assim, se revoltando.
já está perdido mesmo, perdido por um, perdido por mil, não quero saber de mais nada, não quero papo com Deus, não quero amizade com Deus, e sai. Joga a família pro alto, faz aquela bagunça, se isola, não quer papo com ninguém, não quer prosa com ninguém. Tem gente que enfrenta problema assim, acha que está enfrentando, na verdade ele está arrumando mais. Mas tem pessoas que já enfrentam problemas de um jeito diferente. Tem pessoas que quando a luta vem, eles correm para a igreja, eles vão assistir um culto, eles vão ouvir uma pregação, eles vão ler uma passagem da Bíblia, eles vão colocar um hino para ouvir, às vezes no meio da batalha. São pessoas que fazem assim. Pessoas que quando está ali naquele momento, no auge ali da luta, da crise, essas pessoas às vezes passando por problema no casamento, perda de entes queridos, sonhos destruídos. Aí é engraçado que você vê essa pessoa no culto, você vê ela ouvindo a palavra de Deus, você vê ela ali agarrada nos pés do Senhor e se deleitam no Senhor. A próxima coisa que a gente percebe é que a diferença entre aquele que enfrentou chutando o pau da barraca e aquele que enfrentou colando em Deus, é que aquele que colou em Deus, aquele que esteve pertinho de Deus na crise, você vai descobrir que à medida que o tempo passa, a situação ruim deles melhora. A situação ruim deles melhora. Aquele que chutou o pau da barraca vai entrar na bebida, vai cair de novo, vai viciar em droga de novo, ele vai só descer a ladeira. Mas aquele que se apegou em Deus, dali a pouquinho, passa um pouquinho, o problema dele vai melhorando, e vai melhorando, vai melhorando. E quando você olha para ele de novo, ele está sonhando. Quando você olha para ele de novo e fala: não, pastor, eu quero tudo que o diabo me tomou, eu quero minha família, quero meu sonho, quero minha felicidade. Isso às vezes depois de crise na vida, de problemas incríveis que eles passaram. Isso tudo sabe por quê, irmão? Porque tem uma chave na Bíblia para que as nossas petições secretas sejam atendidas, e essa chave se chama deleitar-se em Deus. Eu vejo pessoas que querem se deleitar na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, nós aqui anunciamos a palavra de Deus. Você precisa se deleitar em Deus, ter prazer em Deus, ter alegria em Deus. Você precisa ter o teu espírito inundado por Deus. Aprenda a se deleitar em Deus, aproveite Deus, desfrute, louve a Deus, ore, leia a Bíblia todos os dias, não como obrigação, mas por prazer. Venha à igreja sabendo que Deus vai falar com você. Olha, não tem um domingo que você vem nessa igreja que Deus não fala com você. Todo domingo você sai daqui com uma palavra abençoada para a tua vida, e que você já vai sair na segunda-feira, já tem que viver aquilo. E você fala: gente, como é que Deus é bom, Deus me avisou disso no domingo, Deus me preparou para isso. Quantas pessoas me procuram, falam: pastor, a palavra de domingo, Deus estava me preparando para isso que aconteceu na minha vida. Deleite-se em Deus, tenha prazer. Já que você está na igreja, encontre uma forma de ajudar, encontre um ministério, venha nos ajudar, sinta-se útil. Fiquei feliz quando vi a Camila ali ajudando, o Fábio lá na porta, acabaram de chegar. Procure um lugar. Pastor, mas não tem nenhum trabalho na igreja que me interessa. O que você gosta de fazer? A gente cria um ministério para você. Se você está chegando, não tem limite não, irmão. Aqui não tem limite, nós podemos ter 400, 500 ministérios, aqui não tem problema não. Cria um ministério para você. E eu estou pensando muito seriamente em algumas coisas, mas para frente eu compartilho isso. Pare para pensar um pouquinho. Você precisa se deleitar em Deus. A Bíblia nos conta a história de Salomão. Salomão tinha grandes sonhos. Ele queria ser rei, com certeza. Ele queria construir um enorme templo, diferente de tudo. Isso tudo já tinha existido para glorificar a Deus. Esse desejo ele recebeu do pai dele, porque Davi um dia tinha pedido para Deus: deixa eu fazer um templo para você. E Deus falou: não, você não vai poder fazer, porque teve guerra no seu reinado, tem sangue na sua mão, você não pode. Mas o teu filho Salomão vai fazer. Ele herdou isso do pai dele. E aí esse sonho vem, ele fala: eu vou fazer para Deus uma coisa que é insuperável, ninguém fez. Vou fazer um templo para Deus totalmente diferente de tudo, para glorificar. E a Bíblia diz que Salomão ele se alegrava tanto em Deus, ele tinha tanto prazer em Deus, que uma vez ele foi até o tabernáculo. O tabernáculo era a igreja da época, ainda era um templo de lona, falando para os dias de hoje. E ele chegou lá, ele estava tão alegre, tão feliz, tão radiante em Deus, que em um dia ele ofereceu 1000 holocaustos. Sabe o que é fazer 1000 holocaustos em um dia?
Isso era o ponto de alegria que esse homem estava. Ele começou a sacrificar e ele foi o dia inteiro oferecendo holocaustos a Deus, fazendo suas oferendas a Deus. Em outras palavras, ele adorou o Senhor sem medida. Sabe o que é sem medida, irmão? Eu não sei quantos aqui já tiveram experiência. As maiores experiências que eu já tive com Deus foi quando eu estava sozinho na igreja trabalhando. Meu começo de ministério, eu trabalhava na Secretaria de Saúde, eu era chefe administrativo da Secretaria de Saúde. E eu trabalhei por 2 anos ainda para com o meu salário pagar o aluguel da igreja. E no meu horário de almoço, sabe o que eu fazia? Eu ia varrer a igreja. Porque tinha pouquinha gente, todo mundo trabalhava, eles não podiam fazer isso. Então eu pegava o meu horário de almoço e eu ia lá na São José, eu abria a igreja e eu varria o carpete da igreja, aspirava, ficava aquele poeirão danado. Mas aqueles momentos eram momentos que Deus falava tanto comigo, eu estava sozinho ali. E ali eu começava a cantar hinos a Deus, e ali Deus ia falando, e Deus ia falando, e Deus ia falando. Aí esses dias eu estava, no comecinho do ministério do Elon também, teve um dia que ele veio aqui arrumar algumas coisas. Quando eu cheguei no outro dia, ele chegou chorando, falou: pastor, nunca tive essas experiências que eu tive com Deus. Eu falei: o que foi? Eu estava aqui mexendo, estava eu, a Patrícia, de repente nós começamos a chorar. Porque Deus começou a falar com a gente, nós começamos a sentir a presença de Deus, nós começamos a chorar. Eu falei: essas são as coisas que nós temos quando nós estamos na presença de Deus. Quando nós temos alegria em Deus, quando estamos servindo a Ele, quando estamos adorando a Ele. E Salomão fez isso. Salomão ofereceu lá seus 1000 holocaustos a Deus. Não havia fim para a sua alegria, o seu deleite. Se você for começar a pensar em como Deus tem sido bom na tua vida, irmão, você vai começar a chorar de tanta coisa boa que Deus tem feito, de como Deus tem sido maravilhoso, apesar de todo qualquer problema que você tenha na sua vida. Olha o que a Bíblia fala sobre o que aconteceu imediatamente depois. Porque todo mundo conhece a historinha de Salomão fazendo aquele pedido tremendo, mas não sabe o que ele fez antes. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Depois dos 1000 holocaustos, olha quem aparece em cena. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Depois desse cara fazer 1000 holocaustos, chega numa noite e Deus aparece para ele. Fala: Salomão, me pede o que você quiser e eu vou te dar. Salomão foi, ofereceu, fez seus holocaustos. Na mesma noite que Salomão se deleitou no Senhor, o Senhor disse a Salomão para pedir o que quisesse. Essa palavra, irmão, você sabe o que me faz há 20 anos estar pregando nessa igreja e nunca repetir uma pregação há 20 anos? É que eu sou apaixonado por Deus. Eu aprendi a amar a palavra de Deus. A palavra de Deus para mim é o que está escrito lá no Salmo 119. Ela é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Isso aqui é alimento para a minha alma. Esses 20 anos em que Deus nunca permitiu que eu desse uma comida requentada para vocês, é por causa do amor, deleite. Porque quando eu começo a pensar nessas maravilhas e como Deus é tremendo, às vezes a gente não entende muito isso, irmão. Às vezes tem gente que vem na igreja, é um peso danado, é um sacrifício para vir num culto, é briga para vir num culto. Chega aqui, já chega oferecendo o resto para Deus, chega cansado, dormindo aí nas cadeiras. Não entendeu ainda que quando o salmista também diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, é para mim e para você. Venha com alegria, porque Deus quer falar com você. Venha com alegria, porque Deus quer trabalhar no seu coração. Não vem bater ponto não, irmão. Não vem bater ponto não, isso você já faz no seu trabalho. Não vem aqui bater o pai: nossa, que sacrifício, mas eu fui no culto. Nossa, não, Deus ama tudo que a gente faz com alegria. Tanto que Ele fala: olha, eu amo a quem oferta com alegria. Até a oferta tem que ser com alegria, senão Deus não ama. Isso significa aprender a se deleitar em Deus. Isso é chave. Então Deus vem e fala para Salomão: pede o que você quiser, Salomão. E a gente sabe o que Salomão fez. Nós sabemos o que ele pediu, todo mundo aqui sabe que ele pediu sabedoria. Não pediu dinheiro, não pediu nada, ele pediu sabedoria. Ele não apenas realizou o seu sonho, ele construiu o templo, mas também a nação de Israel cresceu, prosperou, se tornou conhecida em todo o mundo pela sua abundância, que nunca foi superada. Você vai ler a história da rainha de Sabá, é uma coisa interessantíssima. Ela sai porque ela ouviu a fama da sabedoria de Salomão. E ela vai lá para pegar um conselho com Salomão. E quando ela chega, ela fala assim: olha, eu estou admirada, é muito mais do que tudo que eu ouvi falar.
é muito mais do que ouvir falar de você. E ela era uma rainha que foi lá para ouvir um conselho de Salomão. E às vezes nós não entendemos isso na nossa vida. Não entendemos que Deus procura corações. Na jornada de oração vamos falar sobre isso. Deus não quer mais sacrifício. Jesus já fez o sacrifício que tinha que fazer, irmão. Deus não se agrada mais desse tipo de coisa. Deus quer alegria. Deus quer pessoas que entrem na presença dele com ações de graças, com deleite, de pessoas que se alegrem nele. Tem uma historinha que é a historinha de algumas pessoas aqui, principalmente hoje de manhã, quando eu contava isso. Havia ali uma certa esposa de um pastor. Ela havia se mudado de cidade com seu marido. Alugaram uma casa. E a casa estava ruim, mas ruim demais. Caindo reboco, instalação elétrica ruim, vazamento para tudo quanto é lado. A situação não era boa, a casa não era boa. Mas ela se deleitava em Deus. Ela cantava hinos, ela glorificava a Deus, ela lia sua Bíblia todos os dias, ela orava, ela contava historinha bíblica para os seus filhos, mesmo naquela casa ruim. Isso que eu estou contando para vocês é uma historinha, mas que eu poderia chamar aqui casais que passaram por isso. E ela se alegrava em Deus toda noite, se deleitava em Deus. Agora eu vou emendar uma parte de uma história real. Um dia foi lá no médico, o menino estava com problema de alergia. Chegou no médico, lá o médico olhou bem e falou: a casa que você mora tem mofo? Ela falou: tem. As paredes tudo mofada. O médico falou: você precisa mudar dessa casa. Se você não mudar, teu filho não vai melhorar. E eu lembro que a pessoa me procurou e falou: pastor, de que jeito, pastor? Isso foi o que a gente conseguiu para morar. Eu não tenho dinheiro para mudar de casa. Eu só emendei essa história real aqui. E aquela mulher se deleitava em Deus apesar de tudo. Ela lutou contra a depressão, porque foi ficando triste, chateada. E na sua luta para a depressão, sabe o que ela fazia? Se alegrava em Deus. Mesmo na maior tristeza que ela tinha, ela cantava, ela lia a Bíblia, ela contava a história para os seus filhos, mesmo na depressão. Um dia, enquanto ela se deleitava em Deus, ela colocou lá um hino para ouvir, e veio aquele sono nela. Ela cochilou. E nisso que ela cochilou, ela escutou uma voz falando para ela: o que você quer? E ela acordou assustada. Ela falou: gente, será que é coisa da minha cabeça? Não é possível. Eu sonhei, será que isso aqui é coisa da minha cabeça? Ela falou: mas às vezes não é, eu vou orar. E ela começou a orar. E ela falou: Deus, se foi o Senhor que falou comigo, porque eu não sei se eu sonhei, o Senhor estava falando comigo. Aí Deus veio e falou com ela de novo: o que você quer? Ela pegou, começou a fazer pedidos para a igreja. Abençoa a igreja, faz a igreja crescer, prospera os irmãos da igreja. Aí a voz veio de novo e falou: para, eu quero saber o que você quer. Ela ouviu isso e falou: não, Deus, eu quero que o Senhor abençoe a igreja, os irmãos da igreja, porque abençoa na vida deles, vai nos abençoar também. E aí ela foi falando, e Deus veio, e aí cortou, e Deus falou: não, eu quero saber o que você quer. O que você quer? Ela pegou e falou: olha, Deus, eu não quero muita coisa não. Ela fez uma listinha com 3 pedidos. Falou: a primeira coisa que eu quero, Deus, é uma roupa melhorzinha, porque a roupa que meus filhos estão usando está muito velhinha, eu não tenho dinheiro para comprar roupa. Eu estou repetindo roupa, meu marido também. Eu queria ter uma roupa um pouquinho melhor para a gente poder sair, meus filhos poderem sair. A segunda coisa, a gente pensa pequeno, irmão. Deus, eu não quero abusar muito não, mas se der para o Senhor arrumar uma casa melhor para a gente, essa aqui está muito ruim, os filhos estão doentes, estão com alergia, eu não dou conta de levar em médico mais. Providencie uma casa melhor para a gente. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas é o meu pedido. Só mais um. A gente anda a pé. O Senhor podia providenciar um carrinho para a gente. Fechou o seu pedido. Qualquer um de nós talvez pensaria: gente, mas só 3 pedidinhos assim, tanta coisa a mais. Porque essa mulher fez 3 pedidos. Ela pediu roupa,
Ela pediu uma casa melhor para morar, pediu um carro para poder andar. O tempo passou, passaram algumas semanas, e ela não sabe como. Depois de algumas semanas, ela estava andando com roupas novas, e os filhos também bem vestidos, e o marido também. Passou mais algumas semanas, ela não sabe como, e hoje de manhã eu falei sobre isso aqui. Deus é tão maravilhoso, irmão. Há 20 anos atrás, a nossa igreja, ela começou lá na Avenida São José. Quando eu cheguei, era na funerária, tinha uma funerária lá na frente, na Avenida São José, pequenininha. Nossa igreja começou lá. Quando a gente estava lá nessa igreja, não tinha como colocar as crianças em lugar nenhum. A igreja era muito pequenininha. O quartinho que as crianças tinham aula, para falar a verdade, sabe lá atrás quando o pessoal usa de cantina, aquele cômodozinho pequenininho lá, era metade daquilo lá. E a gente enfiava aquele tanto de criança lá dentro. Aí tinha um predinho do lado, 2 andares. A igreja tinha pouquinha gente. Eu falei, de quem que será que é isso aqui? Aí procurei saber, estava na imobiliária. Aí fui na imobiliária, conversei, tudo tal. O rapaz falou, não, tudo bem, eu vou alugar para vocês. Alugamos o prédio de 2 andares. Na época a gente chamou de camp, Centro de Atividades e Mensagem de Paz. E aí todo domingo a gente começava a dar aula para as crianças lá. Aí a nossa igreja sempre foi mais ou menos assim, enrolada. E a gente não cobrava, não apertava em mão por causa de dinheiro. E às vezes atrasava o aluguel. Eu ligava pro rapaz da imobiliária, ele falou, não tem problema não, fica tranquilo. E ele abençoou a gente um bom período. E esse predinho, um dia chegou lá um rapaz com a esposa dele com uma barriga desse tamanho, carregando 2 menininhas e com mais uma na barriga. O pastor não tem onde morar. O senhor não me conhece, mas eu não tenho onde morar. Eu tenho problema de alcoolismo. Aí eu falei, não, tudo bem, tá aqui a chave, fica aí. Não, mas como é que vai ser? Eu falei, não, separa um quarto para vocês, a cozinha está aí, só os domingos que eu preciso de sala para dar aula para as crianças, mas no mais vocês podem ficar aí. Se converteram, batizou, largou da bebida, né? Estão aí convertidos até hoje. Esse tempo atrás parece que a menina veio, já não é menina mais, está uma moçona, né? Teve aí no culto. E olha como é que são as coisas, irmão, há 20 anos atrás. Hoje de manhã a Kênia dava testemunho aqui do evento que ela fez do Festival de Inverno. E aí nisso, uma das pessoas que estava lá organizando o Festival de Inverno é exatamente o dono da imobiliária que alugou aquilo pra gente há 20 anos atrás. Foi o Eugênio. Ele me encontrou, passou, e aí, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E foi ele que alugou pra gente há 20 anos atrás. E depois de 20 anos, Deus usa ele outra vez para de uma forma ou de outra ser parceiro de um evento que a Kênia não tinha a mínima condição de fazer. Isso tudo para dizer para você que quando a gente se deleita em Deus, Ele provê, Ele providencia recurso, Ele faz o que precisa ser feito. Mas às vezes a gente não é assim, irmão. A gente às vezes não pede, tudo que aquela mulher pediu aconteceu. E Deus também deu as coisas espirituais que ela pediu. Mas Ele queria dar a ela o que ela também sonhava. Salmo 20, versículos 4 e 5. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. É isso, irmão. Deus está aí para isso. Deus quer que os seus planos sejam bem sucedidos. Deus quer que você vá bem na vida. Só que às vezes a gente é cabeçudo demais, irmão. Às vezes a gente vai enfiando os pés pelas mãos, a gente vai fazendo e vai acontecendo e vai, não se deleita em Deus. Se eu falar com o Danilo, você sumiu do reunião de empreendedores, você não vem mais, você não participa, você não vem ouvir. Isso tudo sabe por quê? Não é cobrança de pastor, não. Isso é porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, nos impede da cabeçada daqui, da cabeçada dali. A Bíblia diz que ao homem existem caminhos que parecem certos, mas ao final são caminhos de morte. E é para isso que a gente se levanta, para poder ensinar, conduzir. Isso tudo porque Deus quer conceder os pedidos do seu coração.
Ele quer que grandes sonhos aconteçam na sua vida, mas nós precisamos aprender a deleitar em Deus, a não viver uma religião, a não estarmos na igreja simplesmente por mais uma religião, estamos aqui de coração, com alegria, abertos, absorvendo, alimentando, chorando na presença de Deus, para que não fique uma religião simplesmente. Alguns só trocaram de igreja, só trocaram de nome, mas continuam frios do mesmo jeito, mecânicos do mesmo jeito. E Deus quer que a gente se deleite nele, tenha prazer nele. Você precisa se soltar, irmão. Você precisa de uma vez por todas se apaixonar por esse Deus, se apaixonar pelas coisas que Ele faz, se apaixonar pela forma que Ele é. Às vezes a gente fica chateado com as interpretações que as pessoas fazem, mas o pastor aqui não está te pedindo para você acreditar nas interpretações das Bíblias, nas versões de pastores. Não, você tem o Espírito Santo em você. Busque a face de Deus, se deleite nele. Aprenda a ver a mão de Deus em todas as coisas, controlando tudo. Aprenda a admirar esse Deus. Fazendo analogia lá com Salomão, você precisa fazer suas 1000 ofertas. Chegar naquele período que você fica tão satisfeito com Deus, tão feliz com Deus, tão pleno com Deus. Porque por mais lutas que você tenha passado, se Jesus te perguntar hoje acaso tem te faltado alguma coisa, você vai ter que falar que não. Tem a casa para morar, tem a comida para comer, tem a roupa para vestir, não tem faltado. A gente sofre por causa de desejos não realizados, mas as necessidades estão todas supridas. Aprenda a fazer isso. Deixe que o teu deleite seja aquela coisa sem fim, por prazer a Deus. Uma chave grande, enorme, para que sonhos se transformem em realidades é deleitar-se em Deus. Muitas vezes limitamos Deus, e o modo que nós limitamos Deus é não nos deleitando nele. Em vez disso, nós vamos limitando Deus pela dúvida, pela incredulidade. Gente, o que eu já ouvi de não dá, não tem jeito, não tem recurso, não tem dinheiro. Toda vez que eu aconselho alguém, as primeiras coisas que eu escuto é isso. Eu queria comprar uma casa, mas e aí? Não tem jeito, não deu certo, não vai rolar, não vai acontecer. Deus não é assim, irmão. Deus não age assim. Deus continua sendo Deus de maravilhas, Deus de milagres. E nós às vezes limitamos com incredulidade. Os filhos de Israel tiveram um grande sonho. O sonho dos filhos de Israel era sair daquela terra, ser liberto, não ser escravos mais, ir para a terra que Deus tinha prometido a Abraão, a terra que emana leite e mel. A Bíblia diz que eles clamaram a Deus, Deus ouviu, Deus veio e Deus os libertou. Todo mundo aqui conhece a historinha das 10 pragas do Egito. E Deus manda as 10 pragas, uma depois da outra, e Deus preservando o povo. Vem rã, vem mosquito, vem lá piolhos, vem feridas, vem chuva de granizo. O povo de Deus sendo preservado. Até que por último Deus fala: olha, vou matar os primogênitos todos, os filhos mais velhos todos vão morrer. E aí ele fala: olha, mata lá um cordeiro, passa o sangue dele na porta da casa de vocês, porque quando o anjo da morte vier, ele vai ver o vergal da sua porta manchado de sangue, e essa casa ele pula, ali ele não passa. E assim foi. E naquela noite, todos os egípcios perderam seus filhos mais velhos, todos os primogênitos foram mortos por esse anjo da morte que passou lá, menos os filhos dos israelitas, ficaram ilesos. Aí Faraó chegou e falou: olha, chega, vai embora, vaza daqui, só porque vocês vão acabar com esse Deus de vocês vai acabar com esse país aqui, vai embora. E eles saíram. Só que Deus é tão perfeito que antes de sair, Deus não deixou sair com uma mão na frente e outra atrás. Deram presentes para ele, deram anéis de ouro, deram brincos de ouro. Eles saíram ricos. Além de ser libertos por Deus, eles ainda saíram carregando a riqueza dos egípcios. Andaram um pouco, ficaram felizes, glorificaram a Deus, saíram ricos, estava tudo bem, estava tudo certo. Que coisa boa que Deus fez, estamos indo para a terra prometida. Mas sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram, eles chegaram num lugar e tinha um mar na frente deles, o mar vermelho. Gente, estava tão bom, e de repente aparece um mar na nossa frente. E agora? Não dá para passar, não dá para atravessar. E nós estamos falando com 3 milhões de pessoas.
Êxodo 14, 11. Olha o que eles fizeram. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Ô povo bocudo, hein? O que você fez conosco tirando de lá? Todos nós sabemos o que aconteceu. Moisés vai falar com Deus. Deus falou: Moisés, o que esse povo está rateando aí? Ordena ao povo que marche. E aí o mar se abriu. Flávio José, que é um historiador, na história dos Hebreus, ele diz assim, que depois que os 3 milhões passaram, as águas do Mar Vermelho se fecharam em cima do exército egípcio, que eles entraram para perseguir. E quando as águas se fecharam, todas as armas do exército egípcio boiaram. E Deus proveu inclusive o armamento que eles estariam guerreando contra o povo na sua caminhada no deserto. Que pessoal, de onde vieram aquelas armas? Deus proveu. E aí, aquela coisa maravilhosa acontecendo, atravessaram. E a gente para pensar e fala: gente, incrível. Depois de ver tudo isso, presenciar esses milagres, agora eles não vão duvidar mais. Agora esse povo vai acreditar em Deus. Gente, como é que a gente é parecido com eles? Nós tivemos uma pregação aqui domingo abençoadíssima. Aí quando chega no meio da semana, dá alguma coisinha errada, pronto, a gente já... mas não vai dar certo, mas está vendo? E aquele povo viu tudo isso. E sabe o que eles fizeram? Passou um pouquinho de tempo, duvidaram de novo. Êxodo capítulo 16, versículo 3. Êxodo 16, 3. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Ô povo, lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Ô irmão, poxa, olha o que Deus já tinha feito com esse povo. Agora o povo estava bravo porque queria comer carne. Enjoaram do maná. A palavra maná significa que é isso. Ninguém sabe direito o que é esse tal de maná. Significa que é isso. Ninguém sabe que gosto que tinha também. Mas eles tinham aquilo lá todo dia. Caía do céu, eles iam lá, comia. Caía do céu, ia lá, comia. Mas chegou uma hora que alguém bonitão falou: ai, que vontade de comer uma carninha. Não, ó. E aí começou um cochicho. Gente, maná todo dia. Não, a carninha, né? Lá no Egito a gente sentava lá e comia, e estava lá nas panelas de carne. O único pecado que a gente não gosta de lidar muito com ele é o pecado da glutonaria, né, irmão? Porque comer é bom, comer dá prazer. Não dá? Dá. Então a gente nem fala muito do pecado da glutonaria, não. E aquele povo queria comer, queria estar ali. Mas aí Deus fala: esse povo quer comer. Aí Deus manda uma chuva de codornizes. Elas estavam voando mais ou menos a 1,5 metro de altura. Eles começaram a matar aqueles passarinhos a pau, matando na paulada. E a Bíblia diz que muitos deles morreram com carne no meio do dente, de tanto que eles comeram. Tem uns que morreram de tanto comer carne, morreram empaturrados com carne no meio do dente. Porque Deus foi fazendo, Deus foi trabalhando, Deus abriu o mar vermelho, Deus destruiu os seus inimigos, Deus mandou água da rocha, o maná veio do céu, agora veio a carne que eles pediram. Aí você vai falar: agora acabou o problema, né, pastor? Agora esse povo não vai duvidar mais, né? Mas eles duvidariam mais uma vez, mais outra. Ao invés de se deleitarem em Deus, eles duvidaram. Sabe por quê? É o nosso defeito. A gente fica concentrado naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente não pode fazer. Isso a gente fica frustrado, porque eu fico olhando o que eu não tenho, eu fico olhando o que eu não consegui, eu fico olhando o que eu não consigo fazer, o que eu não posso. Isso me deixa frustrado. E através da dúvida e o nosso foco errado, a gente vai começando a pensar pequeno. Uma porta fechou, e daí? Será que o Deus que você serve é o Deus de uma porta só, irmão? Diz que Deus não pode abrir outra porta. Deus só faz um milagre. Tem gente que ainda faz as coisas da própria cabeça para falar assim: Deus vai abençoar. Faz isso não, filho. Faz isso não. Nem sempre Deus honra cheque em branco, toma cuidado. Ora primeiro, pede a direção de Deus. Não vai batendo cabeça de qualquer jeito, não. Isso é tempo na vida. E aí eles focaram nisso, e nós também fazemos isso. E aí limitaram Deus. Salmo 78, versículos 40 e 41.
Quantas vezes o provocaram no deserto e o entristeceram na solidão, voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Não experimentaram o seu grande sonho, irmão, que limitaram Deus. Limitaram Deus duvidando, limitaram Deus por não permitir que tudo que ele havia feito se desenvolvesse a fé. Eles caminharam numa parte do sonho. A pior coisa da vida, irmão, é quando a gente fica andando na metade do sonho. Aquilo parece que patina, nunca acontece, nunca deslancha. A gente fica sempre naquela metade. Nunca acontece do jeito que a gente quer. Nunca, fica sempre ali. Muitos aqui têm sonhos. Olhe para Deus, se deleite em Deus. Ele vai começar a trabalhar para fazer o seu sonho acontecer. Mas se aconteça o que acontecer, não duvide. Não duvide, porque até porta fechada faz parte do caminho de Deus. Não faz parte do caminho de Deus. Nós somos muito cabeçudos, irmão. Alguém perguntava para pastor, como é que é essa história direito? Aí eu brinquei com ele, já viu esses filmes que o sujeito entra no labirinto? A vida é assim, irmão, nós estamos no labirinto, procurando uma saída. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que a gente vai dar cabeçada para um lado, ele fecha. Aí a gente tem que ir para outro. Se aquele não é o caminho bom, ele fecha de novo, e a gente tem que ir para outro. E ele vai permitindo que a gente siga somente naquele caminho que vai trazer bênção. Isso significa que Deus, ele vai conduzindo a nossa vida, fechando portas, abrindo portas, organizando esse labirinto da vida. Mas não duvide, por favor. Não duvide quando Deus falar não, quando Deus falar não é agora. Não duvida quando Deus operar, por favor. Não se concentre naquilo que você não tem ou não pode fazer. Estabeleça o foco naquilo que Deus pode fazer. Estou vendo gente fazer cada coisa. Teve um conselho que eu dei para o irmão aqui. Eu falei, olha, não vai mexer com esse negócio de moto, irmão. Não mexe com esse negócio de moto. Não mexe com esse negócio de moto. Teimou. Caiu. Mas não é caiu da moto não. Caiu de novo naquilo que não poderia. A Bíblia diz que nós não podemos ser como o cão que volta ao próprio vômito. Ainda falei com ele, para que fazer isso, irmão? Para quê? Para que mexer com isso? Qual a necessidade? Às vezes nós não entendemos algumas coisas na vida. Põe foco para que Deus possa abrir para você. Olhe para Deus, não duvide. Uma vez estabelecido um sonho de Deus, persiga, persevere, permaneça nele. Não desfaleça, porque a Bíblia diz isso, não desfaleça, para que no tempo oportuno você possa colher. Aí tem gente que no primeiro aperto desvia para a direita, segundo aperto desvia para a esquerda, vai vivendo assim, ó, vai vivendo desviando, não mantém uma linha reta na vida, não persevera, não fica. Todos nós, de tempos em tempos, a gente fica desanimado, mesmo depois de Deus ter feito grandes coisas na nossa vida, como Ele fez pelos filhos de Israel. A promessa de Deus é restaurar nossos casamentos, nossos relacionamentos, é curar as nossas enfermidades até quando Ele achar que deve curar, é fazer sinais e maravilhas na nossa vida, é nos dar livramento de situações horríveis da vida, e assim vai. E enquanto Ele vai trabalhando assim, Ele vai te conduzindo na direção do sonho que Ele tem para você. Mas se a gente não tiver muito cuidado, a gente vai se pegar duvidando de Deus o tempo todo. Será que Deus? Será que Deus? Será? A maneira de lutar com a dúvida, irmão, a maneira de lutar com as dúvidas é continuar sonhando grande, deleitando em Deus, lembrando, olhando para trás, lembrando de tudo que Ele fez no passado. Irmão, eu falo, não é só por mim não, por todos aqui. O que Deus já fez pela sua vida, mesmo antes de você conhecer Ele, é brincadeira. Eu tomava uma garrafa de vodka por noite, mais meia garrafa de uísque por noite. Eu não sabia como é que eu chegava em casa. Eu sabia que no outro dia o carro estava lá. Agora como é que eu cheguei, não tenho a mínima noção. Às vezes estava alcoolizado, dirigindo. E o meu passatempo quando estava alcoolizado era sair para a rodovia. Aí ficava. Às vezes vinha vontade de entrar na frente de um caminhão para ver como é que era. Isso aí não foi uma nem duas, não, foi um tanto de vezes. E tudo isso, eu ainda não conhecia Deus, e Deus já me amava, já havia me escolhido, já havia me separado. Eu tenho certeza que essa história também é a história de muitos aqui, de livramentos que Deus deu, de maneiras que Deus cuidou da sua vida, mesmo quando você não o conhecia ainda, e Ele já cuidava de você.
Isso, às vezes a gente vai lidando. Eu já contei aqui uma vez essas brincadeiras de moleque, eu 14 para 15 anos, office boy no banco. Vou pela Eloy, chega lá numa festa de rodeio lá, a gente resolve roubar gasolina de um carro. E aí o dono estava lá olhando pela frestinha. Quando vê a polícia chegando, sai todo mundo correndo, o bobão aqui ficou para trás. Deram um tiro, passou zunindo na minha orelha. Aí depois prenderam, cismaram da mão que eu era o chefe da quadrilha. Apanhei, feito condenado naquela cadeia com 14 para 15 anos. Meu pai, achando que eu tinha que dormir na casa de algum amigo. Eu podia não ter voltado mais, irmão. Isso tudo, cuidar de Deus, né, Patrick? Isso tudo, cuidar de Deus. Aqui tem gente jurado que só não vieram na porta da igreja ainda porque Deus não deixa, porque é Deus quem cuida. Teve uma vez que eu estava fazendo um culto e uma irmã chegou chorando para mim. Ela falou: pastor, tá vendo que o homem está lá fora? Eu falei: sei. Lá na São José o pessoal ficava encostado na casa que tem em frente. Ela falou assim: aquele homem lá, eu andava com ele, e ele falou que ia descobrir onde é a igreja que eu estava indo, e ele falou que ia me esperar e ia me matar, e ele está lá do lado de fora me esperando. Eu falei: e aí, irmão? E aí que eu não sei o que eu faço. Eu falei: irmã, você não acredita em Deus, irmã? Pode sair, Deus não vai fazer nada não, Deus vai guardar, irmã, pode ir. Se não for seu momento, não vai acontecer, pode ir. Saiu, foi embora, não aconteceu nada, depois voltou, depois passou um tempo, a gente comentando, falou: pastor, eu não sei o que Deus fez. Eu não sei o que Deus fez. Nunca mais eu vi aquela pessoa. Deus tem a maneira dele de agir. E quantos livramentos eu tenho certeza que Deus deu aqui. Pessoas que não foram picadas por animais, pessoas que tiveram livramento de morte. Quantos livramentos Deus deu para a sua vida, irmão? Isso lá antes da gente conhecer. E quando a gente para pensar sobre isso, a gente olha para trás, para esses milagres todos. Eu vejo que Deus me deu uma linda família, esposa, filhos. Deus sempre supriu minhas necessidades. Nesses 20 anos, nunca passei fome. Há 20 anos atrás, eu assumi essa igreja. Literalmente foram 20 anos de milagre. Teve vezes, quando a igreja tinha uma Kombi, porque me perguntaram se eu queria um salário, eu falei que não. Eu falei: manda uma Kombi para poder carregar as pessoas que moram longe. Quantas vezes eu ia levar as pessoas em casa na oração, irmão, porque eu não tinha combustível, eu sabia que não dava. Isso não foi uma vez nem duas, não, foram muitas vezes. A gente levando e orando e pedindo para que Deus não deixasse o carro parar em algum lugar. Isso não foi uma vez nem duas, não, foi um tanto. Um dia o irmão foi levar, acabou a gasolina com ele. Ele olhou, ele me ligou, falou: pastor, como é que o senhor faz quando a gasolina acaba? Eu falei: irmão, eu faço antes dela acabar, né, filho? Eu oro e peço para Deus colocar a mão. Depois que acaba não tem jeito, né, filho? Aí, mas a gente não entende isso, irmão. Deus se moveu de todas as maneiras nessa igreja. Mandou maná do céu todos os dias, água da rocha, codorniz do deserto. Olha, Deus deu vitória para essa igreja. Nossa, vocês não têm noção de quantas coisas se levantaram contra essa igreja. Quando eu olho para trás, por que eu não iria confiar em Deus logo agora, irmão? Foram 20 anos sendo cuidado por Deus. Por que agora eu vou duvidar de Deus? Agora olha para a sua vida. São quantos anos Deus cuidando de você? Por que você vai duvidar de Deus agora? Por que não acreditar no que Deus pode fazer agora pela sua vida? Por que agora você resolve ter dúvidas com relação a Deus? É mais fácil para mim me deleitar nele do que duvidar, irmão. Porque eu vejo tudo que ele fez, eu sei como ele fez, eu sei como ele operou. Pense no que Deus já fez na sua vida. E pare para perguntar para você: por que eu estou duvidando de Deus agora? Por que logo agora eu vou duvidar que ele não pode fazer? Por que vai ser assim? Não sejamos como os filhos de Israel, que duvidaram de Deus, limitaram Deus. Eles não aprenderam e nunca aprenderam a lição.
nunca aprenderam a se deleitar no Senhor, nunca foram gratos, nunca apreciaram o que Deus estava fazendo, o que havia feito por eles, continuaram a duvidar. Olha aí Números 14, 22, 23. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. De todas aquelas pessoas que saíram de Israel, nós estamos falando de 3 milhões, todos que tinham a idade de ser recenseados, ou seja, de 21 anos para cima, de 20 anos para cima, aquela geração, Deus está falando, nenhum desses vai entrar na terra prometida, nenhum desses, porque duvidaram, não acreditaram, murmuraram todas as vezes. É por isso que às vezes a gente olha para algumas pessoas, a gente fala, meu Deus, e aí irmão, como é que está? E aí, como é que está? E aí, como é que está? Ô irmão, que história que a gente é? Ou tá bom ou tá ruim, filho? Se você me falar que tá ruim, eu vou te perguntar. Você já sabe que eu vou te perguntar. Tá passando fome? Não. Tem onde morar? Tem. Tem roupa a vestir? Tem. Quem é que é esse? Não, irmão. Vamos confiar, vamos ser firmes, vamos ser positivos, vamos vibrar com Deus. Aquele povo começou a duvidar, e foi duvidando, se recusaram a concentrar em Deus e começaram a olhar para o que eles não podiam fazer, no que eles não tinham. Quando estava chegando pertinho da terra prometida, o caminho do Egito para a terra prometida levava aproximadamente 15 dias. Em 15 dias eles podiam ter atravessado o deserto e chegado. Levaram 40 anos. 15 dias. Eles chegaram na porta da terra prometida. Moisés chama 12 e fala assim: vai lá espiar aquela terra lá. Aí saíram os 12, foram lá, ficaram 40 dias, voltaram. 10 falou: olha, não dá, lá tem gigante, a cidade é forte demais, vamos largar a mão disso. Nós somos igualzinho gafanhoto perto deles. E 2 caras, tanto que foram essas 2 famílias as únicas que entraram, Josué e Caleb. Josué e Caleb falou: olha, não, se Deus deu aquela terra para a gente, nós vamos entrar, vamos tirar os inimigos que vão estar lá, nós vamos entrar. E Josué e Caleb sonharam grande e viveram o seu sonho. Depois você vai encontrar Caleb aos 85 anos de idade, voltando para falar com Deus. Ele fala: Deus, aquela montanha que o Senhor me prometeu, eu quero ela. Aí Deus fala: tem uns inimigos lá. Ele fala: não, não tem problema não, pode deixar com o velhinho aqui, com 85 anos de idade, irmão. Às vezes nós não entendemos essas coisas. Não permita que a dúvida, a incredulidade entre na sua vida, por favor. Deixa eu falar uma coisinha para você. Você tem um potencial incrível. Você tem um potencial incrível dentro de você, porque há um Espírito Santo que habita em você, que é criativo. Há um Espírito Santo incrível que habita dentro de você, que te dá capacidades potenciais enormes, especiais. Você é uma pessoa incrível. Deus nos deu isso. Deus não fez você para ser medíocre. Você é criado para se destacar. Você foi criado para fazer grandes coisas. Você não foi criado por Deus para ser o patinho feio da sua casa. Você não foi criado por Deus para ser a ovelha negra da sua família. Não. Você é aquele que Deus chamou para que através de você grandes coisas possam ser feitas. Deus te deu um grande sonho. Faça isso acontecer. Para terminar essa palavra, espero sinceramente que todos aqui continuem acreditando no sonho que Deus deu, que não parem, que não desanimem, que não fiquem pelo meio do caminho, porque todas as grandes histórias você vai ver que são histórias de pessoas perseverantes, de pessoas que lutaram, que não desistiram, que não desviaram, de pessoas que traçaram uma linha nas suas vidas e seguiram essa linha, pagaram o preço, ficaram expostos ao teste do tempo e à prova do tempo, venceram. Não deixe a ansiedade tomar conta da sua vida, por favor. Não ache que problemas que você arrumou para você em 30 anos vão se resolver de hoje para amanhã. Tem coisas que vão se resolvendo e Deus vai ajustando e Ele vai colocando no lugar aos poucos. Mas a grande pergunta: quanto você consegue sonhar? Quão grande é o teu sonho? Se você não souber responder isso,
Talvez você ainda não tenha se deleitado em Deus. Vamos colocar em pé, nós vamos falar com o Senhor.